Gente, muito bom dia. Uma enorme satisfação poder estar com vocês nesse congresso. Éramos para estar aí com vocês presencialmente, né? A organização aí teve várias barreiras para a realização do congresso. Nós nos dispomos então a gravar a nossa parte virtualmente para poder facilitar, mas eu gostaria que vocês se sentissem absolutamente abraçados. É uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês. Gostaria de particularmente reiterar que a aproximação com o Alexandre no final do ano passado foi uma satisfação para mim enquanto pessoa. Agregou um valor muito grande, uma pessoa, um ser humano fantástico, um grande lutador pela causa autista, com quem eu me identifiquei muito. E através dele, tanto eu quanto a Karen estamos aqui para poder conversar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Clécio, eu sou psicólogo, sou neuropsicólogo, sou psicopatologista, sou neurocientista formado pelo Instituto Albert Einstein de São Paulo, sou musicoterapeuta, sou mestrando em neuropsicologia, responsável clínico pela clínica Via Neuro em Lages, Santa Catarina, região serrana, um clima bastante diferente do de vocês por aí. E sou uma pessoa neurodivergente, eu sou uma pessoa dentro da condição autista, eu tenho TDAH e eu tenho superdotação, tenho 2 filhos dentro da condição autista, e a clínica Via Neuro, ela surge e nasce depois da nossa peregrinação com os nossos filhos. Nós somos pais que vivemos aquilo que muitos pais, para não falarmos aqui numa grande maioria de pais, viveram ao longo da sua vida, peregrinando por diferentes consultórios, recebendo diferentes diagnósticos, passando por diferentes tratamentos, até que um belo dia um anjo iluminado surge na sua vida, você passa a ter um diagnóstico concreto dos seus filhos e você começa uma nova caminhada. Por que a Via Neuro surgiu? A Via Neuro surgiu para que nós, através da nossa experiência pessoal, nós pudéssemos construir um serviço de acolhimento, de respeito, em que pacientes e familiares possam se sentir respeitados e principalmente encurtando caminhos para essa caminhada que às vezes não é fácil, às vezes tem dificuldades, tá? Hoje nossa clínica tem um espaço com 11 profissionais, nós temos 2 pavimentos e nós trabalhamos essencialmente com quadros neurodivergentes, infância, adolescência e adulto. Eu trabalho especificamente só com a avaliação e o tratamento do diagnóstico tardio na condição autista e também faço as avaliações de crianças, a avaliação neuropsicológica, tá? Então, assim, eu acho que profissionalmente tenho 31 anos de caminhada profissional, tenho 2 filhos que estão fazendo 17 anos esse ano, são 17 anos de caminhada dentro da neurodivergência, e eu acho que nós vamos poder aqui trocar algumas informações interessantes sobre a condição autista, tá? O tema da minha palestra, quantas horas? A individualização do tratamento, tá? Para falar disso, eu vou descer um degrau porque eu acho que nós precisamos compreender algumas coisas importantes para depois termos um debate a respeito dessa questão do como e do quanto você vai conduzir o tratamento de uma criança neurodivergente. A primeira questão que nós precisamos relembrar é que quando nós falamos de uma criança neurodivergente,
Nós estamos falando de um espectro muito grande. A palavra espectro, ela por si só, ela comporta essa magnitude. Nós estamos falando de uma infinidade de características comportamentais e, fundamentalmente, nós não estamos falando apenas de características comportamentais, nós estamos falando de reações emocionais sobre essas características comportamentais. Então, se fala muito em análise do comportamento. Quando nós falamos em análise de comportamento, nós não podemos jamais negligenciar que todo comportamento ele é acompanhado de uma resposta emocional, tá? Quando nós falamos do espectro autista, nós estamos falando de uma condição sensório-motora. Essa definição hoje é uma das definições mais modernas e que contempla uma identificação e uma compreensão bastante adequada daquilo que é a condição autista. Por que uma condição sensório-motora? Todo o processo de estimulação que um ser humano, que um indivíduo vive, acontece através dos órgãos dos sentidos. Eu ouço, eu vejo, eu sinto gosto, eu tenho tato, tá? E essa estimulação na neurodivergência, ela chega ao indivíduo nos receptores neurais, sendo potencializado, e toda a trajetória, desde o receptor até o ponto final, onde o estímulo é decodificado, o indivíduo tem uma superexcitação dessa estimulação ou uma hipoestimulação desse processo, tá? Que aí justifica e define uma das grandes marcas da neurodivergência, que é a hipersensibilidade sensorial. Por que uma condição sensório-motora? Se todo estímulo que chega ao indivíduo passa por um neurônio receptor e vai até o final para ser definido, e se existe ou uma hiper ou uma hipoestimulação, eu passo a ter uma resposta motora voluntária ou involuntária de reação. Então, por exemplo, quando você pega uma criança que coloca as mãos nos ouvidos, isto é uma resposta motora provocada por uma hipersensibilidade sensorial. Só que nós não vamos falar só disso, porque esse movimento, ele pode até ser definido como um movimento clássico, principalmente na infância, de uma resposta motora. Nós temos respostas motoras involuntárias que envolvem o funcionamento e a fisiologia de órgãos internos. Então nós vamos ter um intestino que ou vai ficar preso ou vai ficar solto. Nós vamos ter um processo alérgico recorrente de pele, que pode muitas vezes acontecer no indivíduo, tá? Nós podemos ter alterações estomacais, né? As famosas alterações gastrointestinais. Nós podemos ter quadros de dores de cabeça recorrente, quadros de enxaqueca. A enxaqueca é muito comum. No autismo feminino, as dores recorrentes pelo corpo, em virtude de contração involuntária da musculatura, certo? E esse é o espectro, tá? Além disso, o que nós mais observamos dentro deste mundo tão belo que é o mundo da condição autista? Nós vamos observar uma necessidade muito grande do indivíduo de oscilar entre conviver no seu mundo interno com o mundo externo. Eu sempre brinco, o autista é uma referência muito importante de Matrix, né?
Quando existe uma necessidade, ele desce, ele se envolve, nem sempre ele se compromete, ele volta para o seu mundo. Nós temos um indivíduo na condição autista que desenvolve um processo de rigidez cognitiva, onde a padronização e a consolidação de ideias, de valores, dá sustentação em termos de ponto de equilíbrio para essa relação, tá? Nós vamos ter uma coisa que se fala muito pouco, um indivíduo na condição autista que tem uma sensibilidade muito apurada, é aquele indivíduo que tem uma capacidade de observar e verificar através da sua observação aquilo que está acontecendo ao seu redor e sentir aquilo que está acontecendo ao seu redor. Nós vamos ter um indivíduo que vai ter uma alteração de sono muito grande. As estatísticas apresentam que em torno de 70% do indivíduo na condição autista tem alteração de sono. Por quê? Porque tem uma baixa produção de triptofano. Triptofano o responsável por estimular a produção de melatonina, que induz o sono, e esse indivíduo vai ter uma alteração de sono. Então, todo esse contexto, e eu poderia aqui estar falando muito mais para vocês, mas eu não vou usar o nosso tempo para trabalhar as características do autismo, eu quero falar de terapia, vão definir uma essência, vão definir um modus operandi, uma maneira deste indivíduo agir dentro da sua realidade. E esta maneira de ser é que passa a ser observada socialmente primeiro como uma maneira diferente, socialmente como uma maneira incompatível à maneira que o senso comum reage. E a partir daí, então, esse senso comum define que essa criança precisa ser avaliada porque tem alguma coisa que não está acontecendo de maneira adequada com ela, tá? Então veja, o primeiro passo de responder a pergunta quantas horas e falar sobre a individualização do tratamento, ela vem do diagnóstico, ela vem de uma avaliação. O que nós temos que deixar claro para vocês, porque é uma pergunta muito recorrente de pacientes, de pessoas que estão nas redes sociais, etc. Quem que faz a avaliação? Quem que faz o diagnóstico? Todo e qualquer profissional ligado à área da saúde e da educação, ele pode avaliar e pode dar o diagnóstico, ponto. Legalmente, pela lei brasileira, para o indivíduo poder viver as prerrogativas legais, esse indivíduo precisa passar pelo profissional médico e ter um laudo chamado de laudo oficial para poder ter a sua identificação e poder viver essas prerrogativas. Agora, a avaliação em si, o contexto em si, todo e qualquer profissional pode fazer. E quando eu falo da avaliação de uma criança, eu preciso enfatizar com muita clareza para vocês que essa criança ela precisa de uma avaliação interdisciplinar. Por quê? A criança, vamos esquecer neurodivergência, vamos esquecer qualquer coisa, vamos falar da criança. A criança é um ser que vive um processo de eclosão em termos de aprendizado e de desenvolvimento, tá? Então, a capacidade dessa criança, em virtude da plasticidade neurológica, de angariar novos conhecimentos, de processar esses novos conhecimentos e de reproduzir esse conhecimento aprendido, é muito grande. Então, é incabível e irresponsável, dentro de uma avaliação neurodivergente, em virtude de um espectro tão grande, nós centralizarmos essa avaliação num único profissional, num único indivíduo. Essa criança precisa de diferentes olhares para você poder, então, compreender como que é o funcionamento dessa criança. O que acontece? A criança, até a sua pré-adolescência, do nascimento até os seus 10, 11 anos, ela vem num gráfico
ascendente muito grande de angariar habilidades e de desenvolver capacidades. Então, só por essa situação, esse olhar tem que ser interdisciplinar. A criança, ela tem 3 pilares que são fundamentais dentro desse processo de desenvolvimento. O primeiro deles é o de aprendizado. Tanto o aprendizado acadêmico, escolar, como o aprendizado valorativo e de características no ambiente familiar e nas relações sociais. A criança tem nessa fase um segundo pilar, que é o pilar psicomotor, em que a criança vai desenvolver habilidades psicomotoras para poder ter aptidões comportamentais. Uma informação importante: o processo de aprendizado escolar, ele é alicerçado no desenvolvimento psicomotor. Crianças com prejuízo psicomotor apresentam dificuldades de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem, tá? E o terceiro pilar desse processo é o processo de socialização, tá? De socialização em que sentido? De como que é a relação com mãe, como é a relação com pai, como é a relação com irmãos, como que é o comportamento dentro da escola, como é que acontece, como é que não acontece, etc. Então, tudo isso precisa ser muito bem observado numa avaliação. Eu, particularmente, falo muito para os meus avaliados que o contexto da avaliação, muito mais do que a emissão de um diagnóstico, ele está na qualificação das características que norteiam ou não essa neurodivergência. E no processo infantil, isso é de suma importância. A avaliação, ela precisa elencar todo o conjunto de habilidades que essa criança tem e toda a eventual necessidade de desenvolvimento que essa criança tem. Por quê? Porque o plano de trabalho, o plano de tratamento tem que estar na potencialização dessas habilidades para elevação das necessidades eventuais que essa criança vai apresentar. Então, o que acontece? A avaliação neurodivergente, o pilar fundamental, essencial, é clínico. Então, você precisa ter todo um processo de observação, de contato e de interação com a criança para você ver e verificar como ela responde a estímulos do dia a dia. E você precisa ter um contato com pais e responsáveis para você poder montar um quebra-cabeça que vai definir a dinâmica funcional dessa criança do dia que nasceu até o presente momento da avaliação. Essa dinâmica funcional vai identificar como que foi o processo gestacional, como que foi o parto ou a cesariana, como que essa criança nasceu, qual foi a nota do Apgar, como é que foram os primeiros meses de desenvolvimento, tá? E assim por diante, até você chegar nesse momento. O que isso vai te dar? Você vai ter uma ideia muito sólida de como essa criança funciona. E a partir daí, você vai entrar num processo de avaliação. Essa avaliação, nós, dentro da clínica, temos por prática subdividir em 3 blocos que se convergem no final para você ter uma identificação do laudo. Avaliação neuropsicológica, tá? Em que você vai mensurar e qualificar habilidades relacionadas à inteligência, em que você vai mensurar aspectos de responsividade social, de habilidades sociais, funções executivas, para você conseguir ter uma compreensão nítida de funcionamento da resposta mental dessa criança. Segundo bloco, é feito todo um rastreio do processo pedagógico, em termos de habilidades, tanto para o raciocínio da matemática, do português,
da lógica, que são todos os segmentos que envolvem um processo de aprendizagem. Ah, e se a criança não está na idade escolar? Você vai fazer um rastreio compatível com a etapa de desenvolvimento dessa criança, para você poder verificar se essa criança está tendo o devido processo de desenvolvimento. E o terceiro bloco é o bloco da avaliação psicomotora, tá? Então, nós temos aqui dentro da clínica o Clécio, neuropsicólogo, nós temos uma equipe de neuropedagogas, inclusive a Karen, que vai ser uma das palestrantes, vai estar falando com vocês, e nós temos uma psicomotricista que faz uma avaliação total do processo de desenvolvimento motor dessa criança, certo? Feito essa avaliação, o que acontece? Nós temos uma identificação de como está o processo de desenvolvimento de aprendizagem, nós temos como é que está a relação de corpo e movimento através da avaliação psicomotora, e nós temos uma verificação de funcionamento mental, desde funções executivas, inteligência e características relacionadas à neurodivergência. Tá? Com tudo isso, e uma coisa interessante que nós enfatizamos muito aqui na clínica, o avaliado ele passa por todos os profissionais. E depois da avaliação feita pela criança, o laudo ele é fechado por todos os profissionais, com um detalhe. Nós enfatizamos muito no laudo descrever todos os processos compatíveis e incompatíveis com a fase de desenvolvimento e apontando os atrasos, os déficits e as necessidades de desenvolvimento, assim como as áreas potenciais que essa criança tem. Com o contexto pedagógico, com a avaliação neuropsicológica, com a questão psicomotora, e você fazendo a descrição de todo esse processo, você passa a conseguir descrever o que efetivamente esta criança precisa para o seu processo de desenvolvimento. Tá? E efetivamente, você tem um diagnóstico, tá? Em que esse diagnóstico, sim, ele pode estar fechado para neurodivergência ou não. Esse diagnóstico ele pode estar sendo direcionado para uma outra situação, para uma outra condição. Focando na neurodivergência. Um diagnóstico fechado de neurodivergência, e eu que sou psicopatologista e neuropsicólogo, junto com a minha equipe, nós enfatizamos muito a identificação de eventuais comorbidades. Então, nós estamos falando de uma criança eminentemente dentro do espectro autista, ou nós estamos falando de uma criança dentro do espectro autista com uma deficiência intelectual, com altas habilidades, superdotação, com TDAH, com TOD, e aí nós fechamos esse processo, tá? Então, nós fazemos o rastreio, identificamos todas essas informações, definimos diagnósticos e eventuais comorbidades, apresentamos todas as necessidades de desenvolvimento e apresentamos o plano de tratamento. Aí nós vamos começar a responder as quantas horas. Gente, quando nós apresentamos um plano de tratamento, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos falando de uma criança neurodivergente, de uma criança que tem um quadro sensório-motor, que tem uma hipersensibilidade a estímulos, que tem shutdown e que tem meltdown, tá? Então, a primeira regra do tratamento neurodivergente é que tratamento neurodivergente não é receita de bolo. Não é aquela situação em que todos são enquadrados numa mesma coisa.
Você tem pacientes em que você pode ter uma dinâmica mais intensa de atividades terapêuticas, e você vai ter uma população em que, por sinal, é a maioria, em que você precisa ter uma intensidade menor. Segundo ponto, existe uma necessidade de você englobar tudo num processo terapêutico? Não. Você precisa englobar aquilo que é necessário para aquela eventual fase de desenvolvimento que essa criança está vivendo, tá? Aquilo que é mais essencial e aquilo que, se tratado, vai ramificar para auxiliar outras questões que são importantes e que, num segundo momento, isso pode ser trabalhado também. Segundo aspecto da definição do plano de tratamento, eu falei que nós estamos tratando de uma criança neurodivergente. Nós precisamos, na definição do plano de tratamento, considerar não só a criança, mas nós precisamos considerar a família. Nós precisamos considerar o contexto social em que essa criança está inserida. Por quê? Gente, não adianta romantizar e querer fazer a coisa mais fantástica do mundo se este grupo familiar que busca o tratamento não vai dar conta. E aí eu estou falando do seguinte, eu estou falando de dinheiro, tá? A clínica particular, ela gera uma despesa, certo? A grande maioria dos municípios brasileiros não oferecem um serviço especializado pelo SUS, inclusive para crianças. Existe uma guerra com os planos de saúde para você conseguir, e existe uma estatística muito considerável de famílias que não têm plano de saúde. Então você precisa, junto com a família, de uma forma muito parceira, saber até onde essa família consegue ir. E até onde essa família consegue ir, você precisa eleger o que é, naquele momento, mais essencial para aquela criança. O segundo aspecto, vamos até falar de uma família que tenha condições e tal. Como que é para esta família estar em trânsito todo santo dia, manhã e tarde, para fazer os processos terapêuticos do seu filho? Então, gente, assim, ó, tem muita coisa aí no meio que precisa ser avaliado. E a gente tem que sair um pouco do contexto da má vontade das famílias. Ah, porque a família não ajuda, porque a família é isso. Gente, nós estamos falando de famílias que pai e mãe trabalham, que se não trabalharem não vão conseguir dar o alimento para sua família, que não tem condições de trazer seu filho para o processo terapêutico em virtude disso, tá? Então, assim, a gente precisa sair um pouco do senso comum e precisamos trabalhar um pouco dentro desta realidade que envolve as nossas crianças dentro da condição autista. De famílias que têm mais de um filho, de famílias que às vezes têm 2 ou 3 filhos autistas, ou tem um filho autista e tem outros filhos neurodivergentes. Então, isso precisa ser muito bem orquestrado com a família, porque não adianta você fazer um plano idealizado mal feito. É melhor você ter um plano real, concreto, bem feito, e você subindo degraus, tá? O que nós temos que ter claro? Nós temos que ter claro, voltando um pouquinho aqui no nosso bate-papo, tá? Que se o grande foco de uma criança está no seu desenvolvimento, que envolve aprendizagem, questão motora e socialização, nós não precisamos de uma overdose terapêutica. Nós precisamos trazer qualidade de vida. Então, quantas horas? Eu vou falar agora como profissional e vou falar como pai de 2 pessoas autistas. Veneno é definido de acordo com a dosagem. A grande maioria de vocês que estão me assistindo trabalham 40 horas por semana.
e vocês sabem como que vocês chegam em casa no final do dia, e vocês sabem como vocês chegam nos finais de semana. E muito mais do que isso, vocês sabem quando tem um feriado e quando vocês podem tirar férias, a delícia que é. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Uma criança neurodivergente com hipersensibilidade sensorial, rigidez cognitiva, estereotipia. Eu não estou aqui levando em consideração comorbidades. Como vocês acham que essa criança sai de um processo rotineiro de 8 horas de terapia todos os dias? Se a finalidade é você promover qualidade de vida, você já começa com alguma coisa errada. Tá? Segundo ponto, desiludindo os iludidos. Nós estamos falando de uma condição permanente. Nós estamos falando de pessoas que são autistas e que serão autistas sempre. Existe uma diferença entre você construir um processo de desenvolvimento para você aprimorar qualidades de uma idealização fantasiosa de você querer com que essa criança deixe de ser autista. Eu tenho 52 anos. Gente, eu já vivi muita coisa na minha vida. Eu continuo tendo rigidez cognitiva, eu continuo tendo hipersensibilidade sensorial. Eu me desenvolvi muito, eu melhorei muito, mas eu continuo sendo o Clécio do dia que eu nasci para hoje. Os meus filhos cresceram muito, evoluíram muito, eles continuam sendo as mesmas pessoas. Então, o questionamento é o seguinte: você quer adestrar uma criança para que ela dê uma resposta que te gere conforto e que traga uma resposta social? Ou você quer que a sua criança seja uma criança que cresça e aprenda a ser feliz? Se você quer uma criança que aprenda a ser feliz, você tem que ter muito claro que o trabalho que você tem que fazer com essa criança é um trabalho de desenvolvimento, em que ela vai poder agregar novos elementos à sua condição para, em momentos oportunos e necessários, ela fazer uso desses novos elementos, poder ter uma convivência e uma resposta legal sem ferir-se. Então, o que se enfatiza muito dentro da filosofia via neuro, dentro daquilo que Clécio, Karen, uma equipe de 11 profissionais acreditam? A criança, ela tem o direito de aprender. A criança tem o direito de ter conhecimento sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Então, a primeira coisa que essa criança precisa fazer é conhecer a si. Então, um dos nossos grandes pontos de terapia é corpo e movimento, em que essa criança vai trabalhar a sua questão motora brincando, reconhecendo a si mesmo, sabendo do como é o seu funcionamento. E se ela quer ter um aprendizado, e é um direito dela, ela vai neuropedagogicamente desenvolver dentro das suas habilidades, aptidões, para ela poder provocar uma melhoria em eventuais déficits do seu processo de aprendizagem. Esse é o grande alicerce. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter uma criança que vai conhecer mais a si, que vai ter uma capacidade de aprendizado melhor, e a partir daí você começa a ter desdobramentos. E são desdobramentos de uma melhor socialização, de uma redução de shutdown, de meltdown e etc. E o terceiro grande eixo é o eixo da orientação familiar. Tá? Orientação familiar no sentido de pais
aceitarem, reconhecerem cada vez mais a condição autista do seu filho. E principalmente de pais que dentro da condição dos seus filhos interajam, brinquem e amem os seus filhos verdadeiramente. O bom senso é o grande instrumento terapêutico. O bom senso, ele é pautado em respeito. O bom senso é pautado em aceitação. Veja só que interessante, todo e qualquer indivíduo na face da Terra, neurodivergente ou neurotípico, todos, precisamos crescer e nos desenvolver. E todos nós buscamos isso. O neurodivergente é a mesma coisa. O neurodivergente também pode crescer e se desenvolver, ele quer isso também. Só que talvez o desejo do neurodivergente não seja o mesmo desejo do neurotípico, ele quer se desenvolver em outras questões. Eu tenho pacientes adolescentes que não têm necessidade alguma de contato social, que têm um prejuízo de fala no sentido de se comunicar muito pouco. Falam bem, mas falam muito pouco. Então, assim, se eu colocar um paciente desse 45 minutos numa sessão de terapia, ele vai embora em 2 semanas. Se eu trabalhar dentro da característica dele, no tempo dele, com metas estabelecidas junto com ele, eu vou gradativamente chegando em 45 minutos. Eu tenho um paciente que eu avaliei há alguns anos atrás, um nível de suporte 2, um jovem adulto, que nós começávamos a terapia com uma duração de 20, 25 minutos. Não estudava, não trabalhava, ficava dentro do quarto. Um ano depois, hoje nós fazemos a sessão de 45 minutos. Ele está na faculdade, presencial, faz academia, mas ele continua dentro de casa, ele não sai de casa. Então veja, marquem isso. Não pode ser receita de bolo. Se nós estamos falando de uma condição que não é doença, a grande frase, o grande chavão, conscientização do autismo. Se nós estamos falando de uma condição, nós estamos falando de algo que será aquilo. Ok, aquilo, ele pode ser evoluído, desenvolvido, mas ele precisa ser desenvolvido dentro do perfil que a avaliação qualifica do indivíduo que vai para o processo de terapia. Não dentro da ansiedade do pai e da mãe, não dentro daquilo que a sociedade quer, não dentro de um processo do tipo, vai deixar de ser neurodivergente para ser neurotípico. Tá? Então, assim, se nós pegarmos os direitos da criança, que é a Organização Mundial, a ONU, tá? Organização das Nações Unidas, e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, falam sobre crianças, tá? Gente, criança tem que brincar, criança tem que criar, criança tem que aprender. Como é que uma criança vai fazer isso maciçamente, tendo que conviver presa num processo terapêutico? Qual é a finalidade? A finalidade é para quem? Ah, mas a minha criança é não verbal, ela não fala, a minha criança é isso. Gente, ok. Não é o maciço, não é a massificação que vai gerar. Quanto mais respeitada essa criança, quanto mais construído com a criança as necessidades do desenvolvimento dela dentro do tempo dela,
respeitando a característica que ela tem, mais você vai subindo, mais você vai crescendo. Ah, mas ela tem várias coisas para desenvolver. Não adianta botar ela numa intensidade gigante para ter crise o tempo todo. Não vai funcionar. Lembra do que eu falei? Análise de comportamento. Todo comportamento é acompanhado de uma resposta emocional. Se eu estou numa situação que não me motiva, que me tira de uma zona de conforto, porque eu tenho uma condição que me coloca numa zona de conforto, que me faz me sentir pressionado, e que eu passo 24 horas do dia, 8 eu durmo, tá? 8 eu trabalho, que é o horário da criança em terapia, 8 horas por dia. Gente, qual é o tempo que essa criança vai ter? Processo terapêutico precisa ser prazeroso, não tortura. Vá você fazer 8 horas de terapia todo dia. De segunda a sexta-feira. Nós precisamos nos questionar de quem é o interesse dessa massificação. O que se quer com isso? Uma coisa, o bom senso e 2 neurônios trazem para qualquer um. Com certeza, a massificação provoca desgaste. E uma pergunta que eu me faço é como que estas crianças massificadas terapeuticamente vão chegar na idade adulta? Qual é o preço que elas vão pagar? Aí algumas pessoas dizem assim para mim: poxa, mas então você não é a favor do desenvolvimento? Não, porque eu não falei isso em momento nenhum. Sou totalmente a favor do desenvolvimento. Todo ser humano tem o merecimento e o direito de crescer e se desenvolver. Só que cada um tem um tempo, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma forma. E você não pode enquadrar como se fosse um rebanho todo mundo numa coisa só. E a pergunta é bem essa: qual é o interesse? Quem quer isso? Por que se quer isso? Gente, a questão não é em quantas horas tem que ser o processo terapêutico. A questão é o que essa criança precisa. Fundamental pergunta: como está o preparo dessa criança para desenvolver aquilo que ela precisa? Não pode ser impositivo. A terceira pergunta: nós precisamos ao mesmo tempo jogar tudo isso daqui para essa criança desenvolver? Nós não podemos ter partes para isso? E isso tem que ser definido com a criança, com a família e com a equipe de profissionais, com orquestração, com bom senso. O bom senso é o bálsamo da humanidade. Segundo aspecto, eu sei que eu já passei um pouco do meu tempo, fala-se muito em evidências em ciência. Gente, isso é uma balela e é um crime. Nós temos muitas coisas científicas que estão sendo refutadas por um discurso débil, tá? Nós temos vários meios terapêuticos de grande contribuição. Ontem mesmo vi um vídeo de uma avaliada falando sobre balé e autismo. Grandíssima contribuição. Você trabalha música, ritmo, corpo, tá? A musicoterapia. Gente, meu filho foi diagnosticado com afasia. Tradução, ele não falaria. Eu ensinei o meu filho a falar
através da música, eu toco violino. Meu filho teve um AVC, é autista, e teve um AVC de hemisfério esquerdo, que é uma das áreas responsáveis pelo raciocínio lógico. Meu filho joga e compete xadrez. E quem ensinou ele a jogar xadrez fui eu, justamente para poder desenvolver através do jogo essas questões nele. Tá? Então nós temos que parar de ter um monopólio, ou de querer ter um monopólio, de determinar aquilo que é, de tentar ser soberano dentro de um processo. Nós temos que ter bom senso, tem que ser interdisciplinar. E nem tudo é para todos. Eu já recebi aqui na clínica, só para fechar, várias famílias que vieram de overdoses terapêuticas, com duas situações verificadas. Primeiro, um nível de estresse gigante da criança e da família. E segundo, um resultado pífio em termos de resolutividade de tratamento. E essas crianças vieram para fazer 2, 3 horas de terapia por semana. E os resultados melhoraram. Ah, porque o teu método é melhor, Clécio? Não, não é porque meu método é melhor. Respeitar as pessoas é melhor. Trabalhar com a capacidade que essa pessoa tem é melhor. Não sobrecarregar essa pessoa é melhor. Sobrecarga é a palavra do espectro autismo. Gente, luz gera sobrecarga. Barulho gera sobrecarga. Porra, 8 horas por dia de terapia vai gerar o quê? A criança vai sair de lá feliz? Não se iludam. Não se iludam. Nós precisamos humanizar as pessoas dentro da condição autista. E se realmente a condição autista, eu creio nisso convictamente, não é doença, nós precisamos interromper o ciclo clínico de patologização da condição autista. Nós precisamos focar no desenvolvimento de pessoas para que a sua qualidade de vida aumente. É uma outra coisa. Gente, muito obrigado. Poderia falar aqui com vocês horas, o tema é muito amplo. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês, tá? Quem tiver dúvidas, quem quiser sanar dúvidas, o meu contato, eu vou deixar o meu e-mail, é cleciocg46@gmail.com. Então, quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas, eu vou estar totalmente à disposição de vocês. Agradeço imensamente o convite de estar aqui, adoro falar sobre o tema e espero em breve estar na cidade de vocês aí para a gente estar se conhecendo, tá bom? Um grande abraço e fiquem todos muito bem.